Bom dia a todos. É uma alegria podermos estar aqui esta manhã. Talvez alguns de vocês esperavam aqui, como eu falei na última vez, a última ceia, que nós íamos ter o Edgar hoje. Mas infelizmente ele não pôde estar presente hoje, já tinha outros compromissos marcados. Então ele veio no domingo passado e peço desculpas que eu alimentei vocês com essa expectativa de que ele ia estar aqui hoje na ceia. E ele ia falar um assunto sobre o governo da igreja. Então hoje nós vamos tratar de um assunto que faz parte da nossa casa e eu quero falar sobre isso. Vamos orar antes? Querido Deus, nós te damos graças a Ti pelo dia de hoje. Queremos te dar graças porque Tu tens cuidado de nós e queremos te dar graças pela Tua palavra que nos traz uma forma tão organizada, tão sábia, tão eficaz no nosso meio. Para isso, ó Deus, nós precisamos aplicá-la, precisamos estudar, precisamos entender a Tua vontade, por isso nos ajude nesse dia, ó Deus, diante desse assunto que vamos tratar, ó Pai, para podermos entender. E com isso, venha ser para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém? Nós somos um grupo cristão que não deixa de ser uma denominação. Eu me lembro quando nós começamos, bem no comecinho, eu e Honorina, mais algumas pessoas, em especial os familiares da família da Honorina, Clarete, Ivo, e algumas pessoas que talvez não estão presentes hoje. O nosso objetivo era crescermos e crescermos cada vez mais, e é o que a gente espera e continua sendo isso o nosso alvo. Por uma questão legal perante as leis do nosso país, mas também temos que ter essa organização diante do que a Bíblia fala. Então temos tido esse cuidado desde o começo. No começo éramos bem livres, éramos um grupo pequeno que nos reuníamos num círculo, né? E hoje já estamos bem maior e a tendência é ficarmos mais ainda. E a aliança tem como base em algo bíblico que é importante, onde podemos ter um governo de um só homem, mais conhecido como pastor, como algumas denominações batistas têm. A aliança não tem muito isso. Quando a aliança tem um pastor, geralmente ele faz parte da equipe que está aí andando junto, ele não atua sozinho. Mas tem algumas denominações que fazem isso. As alianças bíblicas têm como governo uma liderança chamada pluralidades de líderes, onde que é mais do que um, são vários líderes. E esses líderes são presbíteros e diáconos, com base no que o apóstolo Paulo tem instituído em várias igrejas por ele fundadas. E nós somos apenas mais um grupo de cristãos que fazemos parte da igreja de Cristo, que ele mesmo abrange o mundo todo. E esse grupo que somos é pela graça de Deus, onde o nosso objetivo é falar da palavra dele. O Senhor Jesus ordenou que fôssemos a todos os lugares levando o evangelho. O que nós queremos é crescer, e diante disso Paulo diz: fazei tudo com ordem e decência, e junto disso com temor e cuidado, porque a organização é importante, mas que jamais atrapalhe o grupo ou a igreja. Infelizmente, tem sempre os que criticam qualquer forma de organização, porque muitas vezes a organização tomou o lugar do espírito e da comunhão da igreja, e pela graça de Deus não é o que nós queremos. Porém, é importante essa ordem, e é isso que vamos ver na Bíblia. Hoje nós vamos ver sobre
a importância dos presbíteros e dos diáconos, onde todos nós devemos participar. Repito, onde todos nós devemos participar de uma forma ativa dentro do grupo ou dentro da igreja. E eu quero ver com vocês 8 pontos. Não sei se é possível colocar aí na tela. E nós vamos dividir esses 8 pontos em 2 grupos de 4. Tá? Então nós vamos ver ali quem é o diácono, nós vamos ver o ofício do diácono, o caráter do diácono, funções práticas do diácono. Depois nós vamos ver o segundo grupo, quem é o presbítero, tá? O ofício também do presbítero, o caráter do presbítero e funções práticas do presbítero. Ok? Eu não me lembro quando foi a última vez que nós estudamos sobre isso aqui. Não me lembro, vai fazer muitos anos, muito tempo mesmo. E alguns estão aqui tão jovens que eu acho que nunca ouviram esse assunto. Mas esse assunto é fundamental. Nós vamos correr durante vários textos na Bíblia. Eu vou cansar um pouco vocês, mas se a gente não aproveitar esse momento para ter conhecimento a respeito desses textos, dificilmente a gente vai lê-los em outras ocasiões. Mas é para vocês saberem, a base que nós temos é bíblico e as funções que nós temos, a responsabilidade que nós temos como organização dentro do governo da igreja. Quando uma igreja era plantada pelos apóstolos, e Paulo foi o maior fundador disso, o plantador é aquele que inicia um trabalho. Ele chegava num lugar onde não havia cristãos, ele falava do evangelho, pessoas se convertiam, né, ou aceitavam a Cristo, e depois Paulo ia para outros lugares. E ali era estabelecido 2 ofícios ou 2 funções para aquele grupo de cristãos. Era estabelecido aí presbíteros e diáconos. E vamos olhar o que a Bíblia diz, começando pelos diáconos, tá? Então nós vamos ler todo o texto de 1 Timóteo, do capítulo 3, do 1 ao 13. Nós vamos dividir 2 partes. Vamos ver a última parte, da metade em diante. Nós vamos ler agora do 8 ao 13, tá? Que é o texto principal que descreve quem são os diáconos, tá? Então, versículo 8, está aí na tela, que não tem a Bíblia. Os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados. Depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Aqui está o primeiro ponto importante. Sempre que um grupo tinha início, precisava ter algumas pessoas no ministério para que não ficasse centrado numa só pessoa. Já temos uma pessoa como centro do grupo, que essa pessoa é o Senhor Jesus. Uma igreja ou grupo que está centrada numa pessoa só é um risco, e mais do que isso, é um erro. Primeiro ponto, é por isso que havia diáconos e presbíteros. Então, o primeiro ponto que nós vamos ver do primeiro grupo, os 4 itens. Quem é o diácono? Então, diácono significa aquele que serve, aquele que presta serviço. A primeira vez que surge essa palavra foi quando Jesus trata com seus discípulos que já estavam querendo uma posição. Né? Teve aquele discípulo que disse: Jesus, eu quero sentar à tua direita. O outro: Jesus, eu quero sentar à tua esquerda.
porque queriam lugares privilegiados. Eles não queriam ser servos, eles queriam um lugar top, né? Mas aí Jesus explica como vai ser o reino dele. E aí nós vamos ter que ir para Mateus, isso está em Mateus capítulo 20, versículo 25 e 26. Diz assim: Jesus o chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. E é assim todo o sistema de governo que nós conhecemos, né? Seja monarquia, seja parlamentarismo, seja presidencialismo, como o nosso país, né? Algumas pessoas que estão em altas posições que governam. Jesus diz: no mundo é assim. Mas no versículo 26, ele diz: não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser o quê? Servo. Então essa palavra servo, no original, no grego, significa diácono. Ou seja, entre vocês deverá ter ou ser diáconos. Porém, essa é uma função que todo cristão deve exercer. Eu vou repetir. Essa é uma função que todo cristão deve exercer, independente de se tem o título ou não. Todo cristão é chamado ao serviço, a servirmos. Jesus foi o exemplo. Ele veio para servir. Segundo ponto, qual o ofício do diácono? O ofício é uma tarefa que alguém se compromete. É uma função, uma missão, pode ser um cargo, é algo estabelecido. Os diáconos foram os primeiros na organização de um grupo cristão. Nós vamos ver isso em Atos, capítulo 6, do 1 ao 4, que diz o seguinte: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Naqueles dias, quando? No começo da igreja. O que estava acontecendo? Uma desordem, onde os apóstolos tinham que fazer muitas coisas. Só para a gente entender aqui, nós temos algumas, nem sei quantos de vocês têm essa ideia, mas passa essa ideia na cabeça de que no começo da igreja primitiva, bem no comecinho, mas que igreja maravilhosa, porque quando nós lemos lá em Atos, eles se reuniam em casa, distribuíam seus bens, se ajudavam, etc. e tal, né? Então nós temos uma ideia assim, uma igreja perfeita, mas que mostra que no começo da igreja já havia problemas. Não era uma igreja perfeita. Isso na igreja primitiva. Ali havia problemas tanto quanto hoje. Por quê? Porque eram cristãos pecadores, salvos pela graça, mas havia problema para serem tratados. E aí segue o versículo 2. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Servir as mesas que é prestar serviços, manutenção, o que for necessário, né? A expressão servir as mesas parece que é só no momento de servir uma refeição. Não, é muito além disso. Versículo 3. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Aqui havia uma desordem que os apóstolos tinham que fazer muitas coisas e deixavam o principal pelo qual eles foram designados, que era o ensino da palavra e oração. Essa é a função dos presbíteros. Então, chamam homens para servirem
E esses foram os primeiros diáconos para fazer aqueles serviços. E se você depois quiser ler ali o versículo 4, fala o nome dos 7 homens que foram escolhidos ali. Atos é uma descrição, ou melhor, Atos conta como a igreja começou, onde mostra necessidades específicas. E além de Atos, temos as cartas para as igrejas, onde nos trazem ensino como a igreja deve prosseguir. E aqui um dos pontos fortes é que os apóstolos estão dizendo que a responsabilidade deles é o ensino da palavra e oração. E os diáconos vão cuidar de servir as necessidades da igreja. E voltando lá para Timóteo, no versículo 11, tem outro ponto. Havia mulheres cristãs aqui. No versículo 11 fala isso. Por que Pedro não diz escolham homens e mulheres? Ou escolham mulheres? Porque feriria o princípio claro em toda a Bíblia que é a autoridade do homem sobre a mulher. Por isso foram escolhidos homens para o ministério de diáconos e assim como o ministério de presbíteros. Esses são ministérios somente para homens e não para mulheres. Por quê? Porque mulheres em nenhum momento devem exercer autoridade sobre o homem. Isso é o princípio, não sou eu que falo, isso é o princípio no casamento e é o princípio na igreja. Por quê? Porque Deus disse que seria assim. Agora, o homem é melhor que a mulher? É óbvio que não. Tem famílias que não se fosse pela mulher, tem uns homens que são uns banana. Perante Deus, homens e mulheres são iguais. Gálatas 3, 28 diz que não há gregos, nem judeus, nem escravos, nem livres, homem nem mulher, mas em Cristo todos são um. Mas isso não significa que não haja funções diferentes. E é aqui que está a diferença que às vezes as pessoas não entendem. Não se trata do homem ser melhor. Mas, por exemplo, hoje estamos vendo a força do movimento feminista arrebentando em várias áreas da sociedade. Arrebentando com a família, arrebentando com o casamento, arrebentando com a questão da sexualidade. Tudo isso tem por trás esse movimento. E fere o princípio claro da Bíblia. Por isso foram escolhidos diáconos. Esses diáconos devem ser homens. Terceiro ponto, o caráter do diácono. Versículo 3 de Atos: homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria. Pedro diz isso em Atos, e Paulo especifica essa boa reputação na carta de Timóteo que nós acabamos de ler, né? Paulo diz que o diácono deve ser um homem que tem o caráter de Cristo, não perfeito, porque não há perfeito. Há um único perfeito que é Cristo. O diácono deve ter bom testemunho diante do grupo e também da sociedade lá fora. Deve ser dignos, homens de palavra, e não deve ser digno de muito vinho. Acho que na época não tinha chopp, não tinha cerveja, não tinha, não é? Mas deveria estar incluído isso também. Não dado ao álcool. Beber bebida alcoólica não é pecado, tá, gente? Vamos deixar isso bem claro. Beber bebida alcoólica não é pecado, mas a Bíblia diz que a embriaguez é pecado. Na verdade, esse deve ser o caráter de qualquer cristão, não apenas do diácono ou do presbítero. Diz mais em Timóteo: nem de lucro desonesto. Por quê? Porque nós vimos alguém que lidou com o dinheiro, e era Judas Iscariotes, que cuidava da bolsa do dinheiro. E ele se vendeu com algumas moedas, entregou Jesus, né? Depois se arrependeu, acabou jogando o dinheiro
lá no templo. Então, quem lida com o dinheiro, muito cuidado. É isso que a palavra está querendo dizer. Deve apegar-se ao ministério da fé, ou seja, falar do evangelho de uma maneira clara. Esses homens devem ser, primeiramente, experimentados. A pergunta é, como se experimenta? Andando junto. E isso leva tempo, precisa ter relacionamento, né? Precisa conhecer esses homens. E se não houver nada contra eles, que desabone, é essa palavra que está aí, né? Mas que quer dizer que desqualifique, pode ser escolhido como tal. Marido de uma só mulher, literalmente, esse texto diz que ele só pode ter sido casado uma única vez. Marido de uma só mulher. E que deve governar bem seus filhos e sua própria casa. Isso de maneira perfeita? Não. Porque se fosse para ser perfeito, ninguém, nem mesmo os apóstolos, seriam escolhidos como apóstolos. Quarto ponto, funções do diácono de forma prática no nosso meio. Então, as funções: acompanhar famílias do nosso meio em necessidade. Nós vimos a queixa dos judeus aí que as viúvas não estavam sendo assistidas, né? Um tipo de viúva, assim, de uma determinada tribo lá dos judeus, mas a outra não. Então, era a queixa que eles tinham lá. Então, a função do diácono é acompanhar famílias do nosso meio em necessidade, mais conhecido como a área social, né? Cuidados com a manutenção das nossas necessidades. Eu botei coisas práticas aqui para vocês entenderem, né? Necessidades operacionais, como reformas, reposição de lâmpada, finanças, limpeza e outros. A gente não percebe, mas há muita coisa por trás para nós podermos estar aqui hoje. Tem uma equipe que trabalha por trás disso, desde a limpeza, tá? Desde aquela turminha lá em cima que estão cuidando da questão da online, que eles estão aqui cedo, eles estão aqui às vezes 1 hora, até 2 antes que nós. Né? O pessoal do louvor também, às vezes vem um dia antes se preparar, e assim por diante, né? Fazer o trabalho de recepção, principalmente de visitantes, organização de eventos. Outro item é dar suporte aos presbíteros, né? O servir e preparar com a mesa da ceia, é outro exemplo. Só os diáconos devem servir? Não. Tá? Eles são os que coordenam isso, mas todos nós devemos servir. Ok? Então isso foi o que vimos sobre os diáconos. Eu procurei não ser muito mais extenso, talvez você podia trabalhar mais nisso, mas isso que dá uma base para nós, qual é a função e o que é um diácono. Agora nós vamos ver sobre os presbíteros, e há 2 textos principais, 1 Timóteo e os versículos anteriores, onde eu fiz uma inversão aqui, onde Paulo fala primeiro dos presbíteros e depois dos diáconos. Então agora, como eu falei no começo, 1 Timóteo 3, diz assim, do 1 ao 7, fala de quem são os presbíteros, né? Essa afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo aqui é presbítero, tá? Então não confundam com alguém mais que usa esse nome aí, e não é só os católicos que usam esse nome. Tem mais denominações que usam essa palavra bispo. Bispo aqui é presbítero. Deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo que o presbítero seja irrepreensível, novamente, que marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, ou seja, à bebida alcoólica, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Olha a função do dinheiro, como é importante aqueles que exercem o ofício do dinheiro dentro de uma igreja. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade, pois se alguém
não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação que caiu o diabo. Para quem não sabe, é o orgulho, tá? Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Ok? Agora nós vamos ver outro texto em Tito, capítulo 1, capítulo 1, do versículo 5 ao 9. A razão de tê-lo deixado em Creta é uma cidade, foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu instruí. Isso é o apóstolo Paulo falando, tá? É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos cristãos que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo ou presbítero seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar quer dizer de rejeitar os que se opõem a ela. Então, muitas dessas características que nós vimos são atribuídas necessariamente para os diáconos. Estamos repetindo, tá? Porém, quero destacar o versículo 9 aqui. O 9 ele se destaca diferente do outro texto de Timóteo, né? Que diz: apegue-se firmemente à mensagem fiel da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina de refutar, rejeitar os que se opõem a ela. Então essa é a principal função do presbítero, cuidar do governo da igreja no que se refere ministrar a palavra de Deus. E quando não há cuidado nisso, facilmente entra heresias nas igrejas e nos grupos. É uma porta muito aberta que o inimigo usa, né? Sempre em um grupo ou igreja, diáconos e presbíteros eram eleitos ou escolhidos, né? Uma palavra mais simples, para que pudessem governar e cuidar da igreja. Mais um texto, Atos capítulo 14, do versículo 20 até o 23, se refere à instituição dos presbíteros agora aqui. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para a cidade de Derbe. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para a cidade de Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. É aqui no 23 que eu queria chegar, tá? 23. Paulo e Barnabé designaram-lhe presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor, em quem havia confiado. Designaram ordenar, escolher, eleger, reconhecer homens que tinham testemunho e que podiam ficar ali governar a igreja. A Bíblia não fala como era esta escolha. Ela diz que há uma eleição, mas não diz como. Às vezes os apóstolos
às vezes os próprios membros escolhiam, mas a forma como era feita essa escolha, a Bíblia não nos diz. Assim, tanto os diáconos como os presbíteros deveriam ser mais do que um. Por quê? Governo na mão de uma só pessoa é muito perigoso, onde são muitos os casos que a igreja padece por causa disso. Porque mais pessoas no presbitério, grupo de presbíteros, e diácono faz parte também, mais pessoas pensando, vão se ajudar, vão se apoiar, vão se exortar uns aos outros, vão se corrigir uns aos outros. Por isso não deve estar num homem só o governo da igreja. Biblicamente não há pastoras, outro ponto que precisa ficar claro, não há bispas e muito menos apóstolas. Certamente vocês já ouviram que algumas igrejas têm mulheres, que governam, só que biblicamente não tem base para isso. As palavras presbítero que você vai encontrar na Bíblia, bispo, ancião e pastor, elas são sinônimos, Tem o mesmo significado, ok? Agora nós vamos ver qual o caráter do presbítero. Em resumo, eles devem dar bom testemunho. Eu vou passar por algumas palavras que nós já vimos e entendemos que são as mesmas que se aplicam aos diáconos, Mas uma das palavras que é mal compreendida é irrepreensível. Irrepreensível não é impecável. Não é impecável. Parece que a palavra irrepreensível, a pessoa tem que ser perfeita. Irrepreensível é aquele que não tem que ser repreendido por uma prática num determinado pecado onde não há arrependimento. Não deu para entender, né? Uma frase muito longa. Vamos lá de novo, Eu quero deixar isso bem claro. Irrepreensível é aquele que não tem que ser repreendido por uma prática, por um pecado, num determinado pecado, onde não há arrependimento por parte dele. Isso é irrepreensível. E porque todos nós devemos nos exortar, Tem um trecho lá que diz, não trouxe aqui, mas que o presbítero deve ter 2, 3 testemunhas, é quando ele está nesse pecado que ele não se arrepende. Mas todos nós devemos nos exortar. Não deixa de exortar um presbítero, um diácono. Você deve fazer isso se você vê ele pisando da bola. Se você não faz isso e você vê, você está negligenciando. Se Deus tem a oportunidade de abrir os seus olhos e te usar para... Vem cá, negrão, puxa a orelha dele, faça isso. É dever seu, não é por causa da função que ele tem que você não deve exortar. O presbítero, em princípio, não significa que ele não tem pecado, Ele pode ser exortado por qualquer cristão dentro do grupo, ok? O caráter dele é que ele não é conhecido por uma prática pecaminosa. Na verdade, como nenhum cristão, Não é só dele. Ele deve ser marido de uma só mulher, isso nós já vimos. Ele deve ser sóbrio, que é a mesma coisa que dignidade. Ele deve ser prudente, respeitável. Não são palavras que na verdade nós já vimos antes nos diáconos, então eu estaria só repetindo. Ele deve ser hospitaleiro. É uma característica que deve receber bem quem a gente conhece ou alguém que nos é recomendado. Porque se o presbítero, que é diácono, vem alguém lá de fora que diz, olha, eu faço parte de uma igreja tal, e me falaram que você é da igreja aqui, e eu queria passar uns dias aqui, eu posso ficar na sua casa? Não, senhor.
Se você não conhece a pessoa, você não deve receber. Você vai saber quem é a pessoa. Aqui é bem claro, tá? Então nós temos que receber muito bem. É necessário fazer isso, receber bem. Quem a gente conhece ou alguém que nos é recomendado. Certo? Alguém lá de São Paulo, lá de Santos, liga para mim, para o Fábio, sei lá, para o Ayrton, olha, vai uma pessoa ali do meio do nosso grupo e ele vai passar uns dias aí e ele precisaria que alguém desse um apoio, ficar na sua casa tal. Opa, ele é recomendado. Nós devemos receber muito bem, tá? Então a gente não pode ser um cristão banana também. A gente tem que ser sábio, ok? Ele deve ser apto para ensinar. Esse é um dos principais pontos do presbítero. Não necessariamente em que necessariamente tem que ser estudos aqui na plataforma, aqui na frente. A pessoa tem que vir aqui dar estudo. Não é necessariamente isso. Mas ele pode ter trabalho nas casas, evangelismo, discipulado e outros, né? O próprio aconselhamento, por exemplo, né? Então, há muitas formas de ensino. Não deve ser apegado ao vinho, já vimos, e outros, nem violento, mas amigável ou amável, pacífico. Essas são características, na verdade, para todos os cristãos. Para todos nós. Não apegado ao dinheiro, isso já vimos, deve governar bem a sua própria família. Então, o papel do líder em casa, do homem que governa bem a sua casa, é importante para Deus. É importante para Deus. É diferente de um homem que não pode ser casado para liderar uma igreja. Vocês ouviram? É diferente do homem que não pode ser casado para liderar uma igreja. Aí não são casados e aí ficam por aí, né, aprontando, pulando a cerca, tendo filhos, perdidos por aí. Isso é um absurdo. Isso não é bíblico. Você sabe do que eu estou falando. O que é governar bem? É acertar sempre? Não. Não existe perfeição. Nós, infelizmente, podemos errar. Não podem ser recém-convertidos para exercer o ministério de presbíteros. Por quê? Porque é tentador. Até quem conhece ao Senhor há um bom tempo, às vezes é perigoso esse ministério. Deve ter boa reputação perante os de fora. Por exemplo, alguém pode chegar e perguntar assim, a pessoa tal, fulano tal, se reúne lá com vocês, no grupo de vocês, da igreja de vocês? Sim, ele faz parte lá. Eu conheço aquela pessoa. Vem ver o que ela faz aqui fora. E daí, como é que fica? Aqui dentro é todo mundo igual. Então deve ter boa reputação perante os de fora. Deve ter um bom testemunho lá fora, que é o caráter. Não orgulhoso, consagrado. Consagrado significa que deve buscar ao Senhor, né? Que se apegue firmemente à mensagem fiel, é o cuidado com a palavra. Esse é o cerne da questão no ministério de presbítero. Quais as funções dos presbíteros? Então, toda a função de ensino, de mensagens, de células, saber o conteúdo, né? Se não estão fazendo, né, estudos de heresias ou coisas, seguindo por um caminho, né? Então, ter esse cuidado. Deve ser governado e dirigido as células pelos ministérios de presbíteros ou presbitério. O conteúdo que é dado nas células, ter esse cuidado nos grupos de relacionamento, nos jovens, nas classes infantis, ministração de ceia, batismo, apresentação de crianças, tudo passa pelo presbitério, tá? A própria escolha de pessoas para os ministérios também compete ao presbitério. Agora, o presbitério pode errar? Sim, pode errar. Mas nós queremos errar com mais cautela, ou seja, o menos possível. Deixei fora alguns itens que também faz parte do governo do presbitério, como
declaração de fé, estatutos, questões de disciplina, aconselhamento e supervisão de ministério que já foi falado. Eu quero terminar com um texto, mais um texto, tá? Desculpe, mas vamos ver os textos que nos dá base bíblica, ok? Está em 1 de Pedro, capítulo 5, mais 4 versículos, tá? Do 1 ao 4. 1 Pedro 5 ao 4. Aqui se refere, Pedro está falando aos presbíteros. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês. E eu faço na qualidade de presbítero. Então, ele está se colocando como presbítero aqui, Pedro, tá? Como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus. Pastoreie o rebanho de Deus e não o de vocês. Pastoreie o rebanho de Deus e não de vocês. Por isso que tem que ter muito cuidado. Por isso não se negocia a palavra em hipótese alguma. Porque rebanho é a igreja que é de Cristo. O versículo 2 continua: pastoreia o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. 3. Não ajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. É muita responsabilidade. É muita responsabilidade. Mas para isso, nós temos a graça e a misericórdia do Senhor. Qual a função dos presbíteros e diáconos? Os dois têm a função de cuidar da igreja de Cristo. Qual é o papel de quem não faz parte do presbitério? É ajudar nos ministérios. Mas eu não tenho ministério. Você pode ajudar em qualquer coisa. É andar juntos. É andarmos juntos. Infelizmente tem pessoas que eu fico um pouco triste, porque às vezes tem pessoas que pegam a Bíblia no domingo, vem aqui, põe debaixo do braço, vem aqui, vai para casa e vive outra vida. E infelizmente até nessa pandemia tem alguns que se escondem atrás como desculpa. Agora, se você vai na Planalto, você vê eles lá, você às vezes vê eles na Fenavinho, você vê eles batendo foto, postando fotos, reunidos em grupinhos e tal. Deus conhece o coração de cada um. Então, qual é o papel de quem não faz parte do presbitério? É ajudar nos ministérios, é andarmos juntos. Tem trabalho por todos. A palavra é bem clara. Felizes são os passos, o andar, do caminhar daquele que fala de Jesus para as pessoas. Tem coisa melhor do que falar de Cristo, levar a mensagem, salvar a gente, tirar as pessoas do inferno. Então eu fico um pouco triste por pessoas que se escondem atrás de desculpas. Cada cristão tem uma função no corpo de Cristo, onde devemos nos ajudar como um grupo que pertence a Deus. Ninguém é mais e ninguém é menos. Tá? Somos todos iguais, porém, guardem isso, com funções diferentes, porque assim é a igreja de Cristo. É Cristo que fez. Gente, é um grande privilégio nós podermos participar, né? Nós estarmos aqui, vocês que estão assistindo online, pela internet, que privilégio de sermos cristãos. Que privilégio de termos esse Deus que nos acolhe, não somente como filhos amados e perdoados, mas que nos dá esse ministério tão importante, tão especial de fazermos parte do reino dele. Querido Deus, quero te agradecer a Ti pelo dia de hoje, quero te agradecer por esse momento tão especial e entendermos aquilo que Tua palavra diz a nosso respeito como
como particular e também como parte do corpo de Cristo, que é a igreja. E obrigado por esse corpo, essas pessoas que fazem parte aqui, ó Pai. Aquelas que estão nos assistindo também pela internet, ó Pai. Esteja abençoando elas e nos abençoando, Deus, nesse momento, nessa semana, que a Tua paz esteja conosco. E nós clamamos, Jesus, nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti. E obrigado porque podemos contar contigo. Te pedimos isso e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Eu desejo uma boa semana a todos, que Deus abençoe vocês.